me wind and rain. You're some kind of butterfly. Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou falar-vos sobre o universo. Isto é um tema muito complexo, no entanto, após ter feito umas leituras sobre o mesmo, e porque sempre foi um tema que me fascinou e continua a fascinar, quer o macro-universo, tudo que tem a ver com as estrelas, como o micro-universo, que tem a ver com o interior das coisas, portanto, desde as partículas mais ínfimas às nebulosas, pois este universo sempre me fascinou e continua a fascinar. Baby, you give me midnight. Antes de mais, uma definição sobre o universo. Não é fácil, no entanto, para os astrólogos, o universo corresponde, portanto, a esse conjunto de toda a matéria, desde o mais ínfimo até ao mais grandioso. E essa matéria, pois, está ligada à energia, está ligada a um espaço e a um tempo existente. Ou seja, podemos dizer que este universo, este objeto de estudo que é o universo, pois reúne tudo o que tem a ver com os planetas, com os cometas, com as estrelas, com as galáxias, com as nebulosas, os satélites, etc, etc. Baby, you give me ice. Bom, como sabemos, cada povo, ao longo da história da humanidade, pois, olhou para esse todo e tentou fazer a sua narrativa, dar a sua explicação, muito centrada, portanto, na sua terra, na sua cidade, no seu contexto, e para isso, pois, baseavam-se muito nas suas crenças religiosas e criavam os seus mitos, os seus deuses para explicarem as coisas. Vejam só como é que os povos da Babilónia, que sem dúvida foi uma cidade espantosa pela cultura, pelos seus jardins suspensos, este povo, pois, olhando para os céus, tentou dar a sua explicação, e para eles, portanto, este universo era assim como que uma montanha oca que estava sustentada e rodeada pelo mar. No interior dessa terra oca, eles colocaram o reino dos mortos e, curvando-se acima da terra, portanto, estava esse firmamento sólido onde se movimentavam o sol, as estrelas, a lua, etc., que no fundo representavam os diversos deuses que povoavam a sua mitologia. Portanto, eles tinham uma adoração especial ao deus Sol. Já para os egípcios, estes representavam um universo como também um conjunto de deuses. Keb seria esse deus que, deitado, coberto pela vegetação, representaria, portanto, a terra, enquanto os céus eram representados pela deusa Nut. Esta deusa que se curvava, apoiava-se, portanto, nos deuses da atmosfera. O deus Sol, enfim, engolido pela deusa ao entardecer, fazia um longo percurso pelo seu corpo para voltar a nascer na manhã seguinte. Depois temos a visão judaica que encontramos em muitos livros da Bíblia, concretamente no livro do Gênesis.
Eles foram buscar talvez a sua inspiração um pouco ao povo da Babilónia, porque sabemos que este livro do Gênesis foi mais ou menos escrito 500 anos antes de Cristo, talvez numa altura em que o povo de Israel estava sob o domínio dos babilónicos. Ou seja, o povo um pouco fascinado pela explicação que este povo da Babilónia dava, também pediu uma explicação aos seus representantes sacerdotais. E estes sacerdotes, pois, apoiando-se um pouco nesta teoria da Babilónia, pois também eles deram a sua interpretação, a sua explicação de como é que tudo isto se criou. E já sabemos, a criação narrada no livro do Gênesis é extraordinariamente interessante, mas eles também, nesta linha, seguindo a linha do povo da Babilónia, eles acabam por dizer que o universo é este disco terrestre que está sustentado em colunas, enquanto que outro, que é o firmamento, também está ele sustentado por colunas. Firmamento, portanto, celeste. Sob a terra, por baixo da terra, estaria o Sheol, que seria esse mundo dos mortos, conforme podemos ver também nesta imagem que eu recolhi nas minhas investigações, na minha leitura. Nesta concepção judaica ainda temos também uma coisa muito interessante, que é que quando as aberturas que existiam nessa abóbora celeste se abriam, pois caía a chuva. E o dilúvio foi nada mais nada menos que um castigo que Deus infligiu ao povo, em que consistiu em que essas aberturas permaneceram durante muito tempo abertas, chovendo, 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 até que inundou praticamente tudo. As comportas do céu permaneceram abertas durante muito tempo. Bom, para falar também de uma quarta interpretação, vamos até aos povos da Índia, e aqui temos algumas interpretações diferentes, mas centremo-nos numa, em que a Terra seria uma plataforma, tanto que estaria apoiada em elefantes, cujo movimento causaria os terremotos. Estes elefantes firmavam-se sobre uma tartaruga, que simbolizava, portanto, podemos dizer, o deus Vishu, que por sua vez era sustentado por uma serpente. Em todas estas teorias, o elemento água era essencial como matéria primordial. Meus amigos, de todas estas interpretações e durante milhares de anos, através de diferentes formas de interpretação, houve sempre uma ideia comum. A Terra situava-se no centro deste universo e o Sol, as estrelas, os planetas, tudo isso girava à volta dela. Esta ideia, estes modelos vigoraram até ao Renascimento, concretamente até ao século XV. E esta ideia geocêntrica aguentou-se tanto tempo, porquê? Porque, por um lado, o grande filósofo Aristóteles a defendeu, depois, no século II depois de Cristo, Ptolomeu, que foi um grande astrólogo, criou as bases para sustentar esta teoria aristotélica, este geocentrismo, e depois foi, enfim, ainda reforçada com o grande pensador Santo Tomás de Aquino, que ao rever e ao estudar Aristóteles, pois acabou por dizer que realmente esta era a verdade das verdades, ou seja, tudo girava à volta da Terra.
a Igreja Católica teve um papel importantíssimo na defesa desta teoria, da teoria geocêntrica, que de certa forma nos chegou dos gregos. Então, esta concepção geocêntrica foi defendida, podemos dizer, até meados do século XV, concretamente quando o Copérnico, que nasceu em 1473, depois de estudar as teorias de Ptolomeu, acabou por discordar delas e indicar uma nova forma de ver a cosmologia, ou seja, a Terra deixava de ser o centro e passava a ser o Sol, ou seja, tudo girava à volta do Sol. Não foi uma teoria muito convincente, porque ele ainda continuava a colocar, a conceber os planetas, pois pendurados em esferas que giravam à volta do Sol. Em 1564 nasceu na Itália, portanto, Galileu Galilei, que revolucionou, podemos dizer, a astronomia. Com o aparecimento de uma supernova na constelação de Serpente, Galileu concluiu que os céus não eram imutáveis como defendiam os antigos filósofos. Com a ajuda do telescópio que ele próprio fabricou, Galileu acabou por nos dar e por nos falar de uma forma científica do relevo da Lua, das manchas solares, das fases de Vênus, dos satélites de Júpiter, enfim, tendo realizado observações ao planeta Marte e Mercúrio. Portanto, foi sem dúvida nenhuma o grande impulsionador, portanto, da nova astrologia. No entanto, ele dizia que a Bíblia, a Santa Bíblia, ensina-nos como ir para o céu, mas não como é que o céu foi feito. Sabemos que em 1616 a teoria de Copérnico foi oficialmente condenada como heresia pela Igreja, e Galileu, pois de certa forma, foi aconselhado pelo seu grande amigo, o Papa Urbano VIII, para que deixasse de defender essas teses. Galileu resistiu, no entanto, a doença prolongada afastou e ele acabou mesmo por desmenti-las, como sabemos, para evitar a morte na fogueira. No ano da morte de Galileu, que ocorreu em 1742, nascia na Inglaterra um outro grande físico, matemático, astrólogo chamado Isaac Newton, que determinou os princípios básicos da luz e da cor, criando um cálculo diferencial e integral. Começou a definir a sua concepção sobre o modo de atuação da gravidade. Devemos a ele, sem dúvida, entre outras descobertas, a explicação racional do movimento dos planetas à volta do Sol. Nos séculos seguintes, novos conhecimentos alcançaram, novos planetas foram descobertos, entre eles o Saturno, Urano, Neptuno. Verificou-se que a distância entre esses planetas era da ordem dos milhões e milhões de quilómetros, distâncias essas que seriam totalmente inimagináveis para os pensadores do passado. Hoje, instrumentos ópticos dos mais sensíveis, radiotelescópios e inúmeras outras inovações tecnológicas acopladas a modernos computadores fazem parte do instrumento comum aos pesquisadores em astrofísica. Sempre, meus amigos, à procura da resposta simples, mas intrigante pergunta:
como surgiu tudo isto. Sabemos que, feitos os cálculos, se as galáxias se movessem com as velocidades atuais, estariam agrupadas num único ponto do espaço a cerca de 15 bilhões de anos. A teoria científica com maior número de cientistas é a teoria do Big Bang, ou seja, a partir desse ponto expande-se este universo. E tudo leva a crer que quando a força da contração for maior que a da expansão, pois novamente voltará a unir-se num ponto para voltar outra vez a expandir-se, porque não, segundo uma outra grande explosão, outro Big Bang. Ou seja, podemos dizer que este universo continua a ser pulsante, ou seja, tem este ritmo de explosão, expansão, contração e volta novamente à nova explosão. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't. Mesmo tendo ampliado os limites físicos, mesmo tendo feito imensas descobertas, mesmo tendo colocado os mais sofisticados telescópios na atmosfera para estudar este universo, pois continuamos à procura de respostas a essas antigas perguntas que sempre preocuparam o ser humano. Perguntas como: de onde é que viemos? Como surgimos? Para onde vamos? Qual é o propósito desta existência? But my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead. Espero que tenham gostado. Se gostaram, pois coloquem o vosso like, façam os vossos comentários, subscrevam o canal, porque eu por cá vou continuar a falar destes temas interessantes que temos entre mãos. Até lá, fiquem bem, um abraço.